Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna do blog História Rúvia e no vídeo de hoje eu vou estar falando pra vocês sobre livros que vão chegar aqui no Brasil, que vão ser lançados e só tem lançamento de 1 milhão, cada livro melhor que o outro. Mas antes da gente começar a falar um pouco desses livros que vão chegar, já aproveitem para vocês poderem se inscrever no canal, dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no História Rúvia. E também aproveita e me siga nas redes sociais, Twitter, que é o Itzebub, Instagram, que é o História Rúvia, que assim a gente tem um contato muito mais próximo. E para poder fazer esse vídeo, separei em 3 categorias. A primeira é livros que acabaram de ser lançados aqui no Brasil nesse primeiro semestre, porém não se fala tanto, não tem uma divulgação, alguns até que sim, outros até que não, mas então vou ficar aqui divulgando e falando como são maravilhosos. A segunda categoria é livros que realmente estão para poder chegar aqui no Brasil. E a terceira categoria é um livro que deve ser lançado aqui no Brasil, mas não tem previsão de quando. Mas já vou panfletar, já vou falar bem aqui do livro porque eu gostei. Para abrir nossa categoria, livros que foram lançados aqui no primeiro semestre, mas ainda quero falar um pouco mais deles, panfletar alguns porque não foram tão divulgados. Bora falar de In Deep Waters, que esse livro daqui é um queridinho que eu li no início desse ano, que é um livro de fantasia. E se eu não me engano, ele chegou aqui no Brasil com o nome de Em Águas Profundas, algo assim. Eu vou colocar a capa dele aqui em português para vocês poderem ver. Mas basicamente esse livro daqui é um livro de fantasia com uma pegada Piratas do Caribe com protagonismo LGBTQIA+, então é maravilhoso, tem sereias, tem piratas, tem tudo. Também tem um plot bem Pequena Sereia, é sensacional. Aqui nesse livro a gente vai acompanhar o Príncipe Tall, que ele acabou de completar seus 16 anos, ele acaba saindo numa aventura pelos mares com seus irmãos, e o Tall, ele tem uma questão bem particular, que ele possui magia, só que a magia não é vista com bons olhos no reino onde ele vive, até porque o bisavô dele também tinha essa mesma magia dele, fez coisas terríveis, coisas horrendas, então as pessoas têm muito medo, porque elas não sabem se o Tall possui magia ou não, e se ele possui magia, será que ele vai fazer as mesmas coisas horríveis, igual seu bisavô fez? Então ele vive com essa pressão de não poder demonstrar a magia dele, de ter que se esconder. Então tem muita dessa pressão interna dele ter que se guardar, dele não poder se revelar, dele também ter medo de ser igual ao seu avô. E no meio dessa jornada ele vai conhecer o Atlan, que é esse garoto aqui, super fofinho, bonitinho, que dá vontade de você guardar num potinho. Existe uma coisa de encantadora nele e aos poucos a gente vai descobrindo o que é. E o Tall e o Atlan vão acabar se ajudando numa jornada, vai ter muita treta política, conspiração, tentativa de guerra e um romance muito leve e gostosinho. Foi simplesmente tudo, é muito divertido esse livro, eu acho que é ótimo para poder sair de uma ressaquinha literária. Então recomendo. Um outro livro que também foi lançado no Brasil, mas que dessa vez recebeu uma divulgaçãozinha um pouco maior, porque faz parte de uma série que tá bombando, é King of Scars, que é o primeiro livro da duologia do Nicolai. Inclusive eu já li esse livro, tem resenha aqui no canal para quem quiser conferir. E basicamente esse livro vai se passar após os acontecimentos da trilogia Grisha e da duologia de Six of Crows. Então se você nunca leu nada do universo do Grishaverso, por favor, não vai ler esse livro, que você vai ficar sem entender nada. O que é isso? O que tá rolando? Você vai ficar sem entender nada e vai odiar o livro. Então, só leia esse livro se você tiver lido a trilogia Grisha e a duologia Six of Crows, que você vai ir com entendimento. Mas, basicamente, a gente vai ver aqui o Nicolai governando Ravka, dos desafios que ele está enfrentando, da instabilidade política. É um livro sensacional, temos diversos núcleos aqui. E o final, minha gente, esse final eu não estava prevendo e agora eu tô doida para poder ler a continuação desse livro daqui. E para finalizar a lista dos livros que já foram lançados nesse primeiro semestre, mas que merecem mais divulgação, nós temos These Violent Delights, ou Prazeres Violentos, que eu acho que foi o título que ele recebeu aqui no Brasil. Mas basicamente esse livro daqui é um reconto de Romeu e Julieta, que se passa em Xangai no século XX, na década de 20, em Xangai na década de 20, e vai ser um reconto de Romeu e Julieta em Xangai e com fantasia. Particularmente eu amei esse livro, e eu sei que algumas pessoas que eu conheço leram esse livro, mas não gostaram tanto, porque por mais que seja um reconto de Romeu e Julieta, uma história de Romeu e Julieta, o enfoque aqui no caso não tá muito no romance, tem muita questão da fantasia, das gangues rivais, todo o contexto sociopolítico econômico existente em Xangai.
Então, vários elementos, assim, da trama, da fantasia, do contexto social e político, histórico da época. O Enemies to Lovers também, que existe aqui entre a Juliette e o Roma. Então, foram esses fatores que me conquistaram com esse livro. Tanto é que eu tô doida pra ler a continuação. Esses fatores me fizeram gostar do livro, me fizeram amar. Mas eu sei que algumas pessoas não gostaram tanto por esses fatores, porque esperavam um romance avassalador, muito Romeu e Julieta, romance, romance, romance. E aqui eu sinto que o romance não é total foco. Temos também protagonismo LGBTQIA+, aqui nesse livro. Então, recomendo bastante. E agora nós vamos começar nossa segunda categoria, que são dos livros que ainda não chegaram no Brasil, mas em breve vão chegar. E começando por Kingdom of the Wicked, que esse livro daqui, eu ainda não li muito sobre ele, então não posso falar a respeito, mas eu sei que envolve irmãs, bruxarias. É um livro de fantasia e é um livro que foi escrito pela Carrie Maniscalco, que é a mesma autora de Traços de Sangue, do Jack Stripador, que ela tem essa série que já foi lançada aqui no Brasil pela Dark Side. E por eu ter gostado muito do livro do Jack Stripador, que ela escreveu, na forma narrativa dela, então eu tô com muitas expectativas para esse livro. No momento eu ainda não posso falar muito pra vocês, mas eu sei que tem 2 irmãs gêmeas, eu acho, 2 irmãs que são bruxas. E eu sei que vai rolar algumas tretas aqui, só sei que envolvem irmãs, bruxarias. É um livro de fantasia e eu tô muito ansiosa porque eu realmente gostei da escrita da Carrie. Um outro livro que vai chegar no Brasil é The Priority of the Orange Tree, ou Priorado para os Íntimos, como eu chamo esse livro, da Samantha Shannon. E se não me engano, esse livro vai chegar aqui no Brasil dividido em 2 partes. Vai ser parte 1 e parte 2, só que eu não sei como é que vai ser feito esse lançamento, se as 2 partes vão ser lançadas juntas, ou se vão lançar primeiro a primeira parte, depois a segunda, se vai vir em box. Isso daí eu já não sei, só sei que o livro vai chegar aqui no Brasil e vai ser dividido em 2 partes. Esse livro daqui foi um dos melhores livros de fantasia que eu já li na vida, um dos melhores que eu já li nesse ano de 2022. E basicamente aqui a gente vai acompanhar um mundo totalmente novo de fantasia, em que tem 4 regiões, vão ser narrados por 4 personagens distintos, cada um de uma região. Mas basicamente aqui vai contar a história do reino de Ynys, que há anos atrás teve um papel para poder derrotar um inimigo que assolava o mundo, o The Nameless One, que era um dragão. E tem uma lenda de que desde que foi derrotado, o pessoal, a família real de Ynys, enquanto essa linhagem sobrevivesse, o Nameless One nunca mais iria voltar. Porém, existe alguma incerteza, algumas pessoas acham que o Nameless One está perto de voltar. E a atual rainha de Ynys, a Sabran, ela tem uma pressão muito grande para poder casar e ter filhos, porque é a linhagem dela que vai garantir a segurança do reino, do mundo de Ynys. Enfim, então é muito interessante porque a gente conhece toda essa trama de Ynys, da Sabran, dela tem que se casar, dos medos, dos anseios dela. Nós também vamos conhecer a verdade por trás, porque por mais que o pessoal de Ynys acredite que o que eles contam lá em Ynys seja a verdade oficial da religião deles, as coisas não foram bem assim. Então a gente vai descobrir muito sobre o passado desse mundo. Tem personagens maravilhosos, é muito complexo e muito bem construído. É fenomenal. Não espere por clichês, porque esse livro não entrega clichês, é muito, meu Deus. Eu realmente não consegui prever muitas coisas. Acho que só um romance aqui que tá mais na cara, mas ainda assim é muito gostoso ver como se desenvolve e eu recomendo demais. Um outro livro que também vai estar chegando aqui no Brasil é meu tão adorado e amado The House in the Cerulean Sea, que basicamente aqui a gente vai acompanhar o Linus, que ele vai fazer um trabalho que ele tem que ir para esse orfanato que fica isolado numa ilhazinha para poder acompanhar, para poder ver as crianças, como é que tudo aí nesse orfanato. Porém não é um orfanato comum, porque essas crianças são mágicas, têm habilidades especiais, e ele tá indo especialmente para poder ver o anticristo, para poder acompanhar o anticristo, ver se tem algum perigo dele causar um apocalipse, de ver como que é o anticristo, conhecer o anticristo. E é muito gostoso ver a relação dele com as crianças, como ele vai desenvolvendo a relação do orfanato, que no início é só para ser mais um trabalho para ele, e no fim ele acaba se envolvendo. É um livro muito emocionante, com uma história muito linda e fofa. Também já vai estar chegando aqui no Brasil, que já recebeu capa e nome é Gallant, da Via Schob, que é o novo livro da autora. É um livro de fantasia e, por enquanto, eu ainda não li muito a respeito, então não posso falar sobre. O que eu sei é que aqui a gente vai conhecer a história da Olivia, que a única coisa que ela possui é um diário antigo da mãe dela. E um belo dia ela vai receber uma carta do pessoal convidando ela a ir
pra ela ir lá pra Gallant. Mas quando ela chega lá, ninguém tava esperando por ela, ninguém sabia dela, ninguém sabia o que ela tava fazendo ali. Então ela vai começar a tentar desvendar alguns segredos de Gallant e também vai descobrir um pouco sobre a história e o passado de sua família. Tô com muitas expectativas por esse livro, por ser da Vi Schwab, e eu amo a autora. Um outro livro que também vai estar sendo lançado aqui no Brasil nesse segundo semestre, através da Intrínseca, é Pop War. Infelizmente eu ainda não tenho aqui a versão física do livro, eu vou pegar quando ele chegar aqui no Brasil, mas eu sei que é um livro de fantasia que está sendo muito bem elogiado, muitas pessoas estão amando, inclusive estava um burburinho, qual que vai ser a editora que vai pegar Pop War, tava todo mundo querendo saber, essa era a pergunta do século, do milênio. Enfim, o livro vai chegar aqui no segundo semestre pela Intrínseca. E o que eu posso adiantar para vocês é que é um livro de fantasia, está sendo muito bem elogiado. E se eu não me engano, pelo que eu andei lendo na sinopse, ele vai recontar histórias da China durante o século XX. E vai ter elementos de fantasia no meio. E para finalizar, nós temos a nossa última categoria. Vai lançar no Brasil, mas se é nesse ano, ainda não sei dizer. Não sei, não faço ideia. Que aqui nós temos She-Who Became the Sun, que tem umas teorias que é a Altinha, eu acho que é a Alta que deve trazer esse livro aqui pro Brasil, mas ainda não se sabe se vai ser um lançamento para agora, 2022, ou mais para futuro. Mas basicamente esse daqui é um livro de fantasia com um romance histórico que vai recontar histórias e lendas da China. Basicamente esse livro vai recontar a história de como a dinastia Ming surgiu, chegou ao poder. Então aqui tem muitas questões históricas, como a rebelião do Turbante Vermelho, entre outras, muitos personagens que realmente existiram na história. A autora acabou adaptando para eles estarem aqui no livro, mas claro que não vai ser da mesma forma que eles existiram na realidade. Inclusive a Samantha, ela tem um site em que ela coloca as figuras históricas mesmo como elas existiram, pra gente poder dar uma pesquisada e entender melhor. E tem um vídeo aqui, um vlog, em que eu falei um pouco mais desse livro, da história dele. E apesar de ser um livro mais de fantasia, eu senti que a fantasia foi deixada um pouco aqui de lado e que focou mais no romance, não no romance, nessa questão histórica, nesse contexto histórico. Mas como foi muito bem construído, tem personagens complexos, pra mim não foi uma coisa que afetou tanto a fantasia não estar tão presente. E aqui vai contar a história de uma garotinha que depois de ficar órfã, perder o pai e o irmão mais velho, ela decide assumir a identidade do seu irmão. Ela acaba indo para o monastério para poder ficar lá com os monges, se tornar um monge igual seu irmão faria, mas ela acaba, depois de adulta, já crescida, ela acaba se envolvendo com questões de guerra, de conflitos, esse lance da rebelião dos Turbantes Vermelhos, e ela vai ter um papel ativo, mas claro, sempre se passando por seu irmão. É um livro sensacional, com personagens muito bem construídos e complexos. E assim, chegamos ao final do vídeo. Espero que vocês possam ter gostado desse conteúdo, então não deixem de se inscrever no canal, de dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no Editora Rúvia. Aproveita e compartilha com seus amigos e amigas, porque tem muito livro bom que vai chegar, que já chegou e que ainda vai chegar. É cada livro maravilhoso. E me contem aqui nos comentários se vocês conhecem algum desses livros, se vocês já leram, querem ler, me contem aqui que eu quero saber. Muito obrigada e até a próxima!